Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Letícia Vandal, eu sou artista e esse aqui é o meu canal do YouTube, onde eu falo sobre arte, sobre processos artísticos, mostro os processos das artes que eu faço e a gente também fala sobre bullet journal. Então, eu tô unindo as duas coisas nesse vídeo, mostrando as artes que eu estou fazendo no meu bullet journal para setembro. Também, ao longo do processo, eu dou algumas dicas de arte, de coisas que você pode fazer também no seu bullet journal. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Fica por aqui que a gente tá tendo vídeo uma, duas vezes por semana. Então, começando aí, eu vou desenhar uma moça, e essa moça é a Lizzo. E a Lizzo, pra quem não conhece, é uma cantora incrível. Sério, as músicas dela são, assim, muito gostosas. São aquelas músicas que quando toca, você começa a dançar, tipo, instantaneamente. Porque parece que o ânimo vai lá em cima, sabe? E eu acho que então a Lizzo representa super bem o que eu quero pra esse mês de setembro. É, eu já postei esse desenho finalizado lá no meu Instagram, se você não me segue lá, o arroba é letivandart. E eu falei um pouco na descrição dessa postagem sobre o que eu comecei a pensar quando eu penso em setembro, né? No que eu quero para esse mês. Eu quero começar a me dedicar mais a esse canal aqui, ao Instagram também, e também tem algumas outras coisas da minha faculdade que estão se renovando agora, como a minha pesquisa que eu faço na faculdade e também as aulas que agora a gente está tendo, né, por conta da pandemia, aulas online, e aí tá sendo um pouquinho diferente de um semestre normal, né? Eles estão dividindo em períodos mais curtos. E aí esse mês também é a reta final aí de algumas matérias que eu tô fazendo. E o que eu realmente quero é que esse mês tenha um alto astral, sabe? Eu quero que eu consiga passar por todas essas coisas com o ânimo lá em cima, que eu consiga dar esse gás, sabe? Porque eu sinto que as coisas, assim, pra mim elas estão encaminhando pra serem muito boas, sabe? Então eu quero realmente nesse mês me esforçar muito, trabalhar muito, dar muito duro pra que todas essas coisas aconteçam, né? Que elas funcionem muito bem. E pra mim a Liso é muito a representação disso, é um exemplo de alto astral mesmo, de alegria. As músicas dela, como eu disse, são muito pra cima. E, inclusive, eu olhei essa foto dela aqui, lá no Pinterest, e foi assim que, quando eu bati o olho nessa foto, eu pensei assim, não, a Liso precisa estar na capa do meu mês de setembro, porque pra mim é muito essa energia que ela passa que eu quero. Então eu tô usando também a guache, né, que eu usei no vídeo passado, a mesma, a escolar da Acrylex, que é um material, cara, a guache é um material muito legal, porque é muito barato e muito versátil. Então aqui eu tô misturando o tom de pele dela, como é uma pele negra, você coloca um pouquinho mais de azul, que é uma cor, né, mais escura e mais fria também, e aí você chega nesse tom. Sempre quando você vai fazer tons de pele, fica aqui uma dica também, né? Você pode usar as três cores primárias, que são o amarelo, o vermelho e o azul, e você vai misturando em proporções diferentes, né? Pra chegar no tom de pele que você quer. E, bom, esse meu bullet journal, né, no outro vídeo eu fiz na caderneta da Anote pra mostrar o material e tal, e era uma folha pontilhada e uma folha um pouco mais grossinha, acho que a gramatura é 90. E esse meu caderno é um caderno artesanal que eu comprei numa feira uma vez, e a folha dele, eu não sei que folha é especificamente, mas parece ser folha sulfite mesmo, sabe? Ela não é branca, branca, que nem folha sulfite, mas ela é um pouco amareladinha. Mas assim, folha fininha, sabe? Acho que a gramatura é igual de sulfite, que é 75 gramas por metro quadrado. E a guache funciona super bem nela. Tipo, claro, ela fica enrugadinha e tal. Você tem que usar uma técnica um pouco menos molhada, mas super funciona. Tipo, a guache é um material muito legal também porque você não precisa de um papel, assim, super caro. Tipo, eu tô sentindo que, assim, ela não é tão enjoada quanto a aquarela, sabe? Porque a aquarela você precisa de um material bom, você precisa de um papel bom, todas essas coisas, né? E a guache ela é um pouco mais assim, um pouco mais democrática. E então aqui eu tô pintando a blusinha dela de vermelho e igualzinho no outro vídeo eu tô usando o pires,
ao invés de um godê separadinho, e vou construindo as cores uma por cima da outra. E eu acho que ficou bem bacana, assim. Eu realmente tô gostando muito de brincar com guache. E tô gostando também muito de me empenhar mais no bullet journal, porque realmente funcionou, assim, mês passado. Eu ter feito uma abertura bonitinha, ter feito uma arte, ter postado, porque me deu um gás mesmo pra eu abrir o meu bullet journal e me organizar de verdade, sabe? E bom, esse desenho que eu fiz, né, essa pintura no caso, ela foi bem tranquila, porque só tinha assim essas cores primárias, né, que não é tão difícil de achar, e poucos elementos. Então é uma pintura rapidinha assim para você fazer num bullet journal da vida, que você não quer ficar se empenhando, fazendo muito detalhe. É legal você escolher uma referência que seja assim como a que eu escolhi, né, que tem algumas cores chave e que você não precisa ficar fazendo muito detalhezinho, porque aí o desenho fica rápido. Então, como eu tinha passado guache, eu reforcei os contornos do rosto, né? E nessa hora, assim, ter feito com um decalque, como eu fiz no mês passado, teria ajudado bastante, porque eu realmente tive que, né, fazer o desenho de novo, porque eu acabei perdendo o contorno deles embaixo da tinta. Mas deu tudo certo, assim, também eu não desenho realismo, não é a minha praia, e, né, como é um desenho de bullet, eu também não fui tão criteriosa, assim, né, tão rigorosa, de fazer tudo extremamente perfeito. Mas eu acho que o resultado final ficou muito legal, assim, eu fiquei bem orgulhosa desse desenho, eu acho que ele super representou o que eu queria passar. E ali então eu quis fazer um arco-írisinho embaixo, porque como a foto que eu escolhi já tinha esse amarelo no fundo e o vermelho na blusa dela, eu achei que assim, fazer com cores primárias, então ali eu puxei um azulzinho e fazer esse arco-íris, eu achei que ia combinar super. Eu gostei realmente bastante. E aí eu fui pegando ali o vermelho que eu já tinha, coloquei um pouco mais de amarelo para fazer esse efeito. E é uma coisa assim que eu sempre digo para quem quer começar na arte agora, ou até para quem quer começar só a fazer um bullet journal mais bonitinho, você não precisa se empolgar e comprar todas as canetas coloridas do mundo, porque caneta é um bagulho que custa muito caro. Então, se você for comprar dessas brush pen, cada uma é mais ou menos uns R$ 15. Você pode simplesmente comprar tinta guache, que é essa caixinha da Acrylex de 6 cores, eu acho que custa uns R$ 5. Eu nem olhei o preço atualizado, eu vou até colocar aqui junto do vídeo pra gente ter uma noção. E aí compra um pincelzinho um pouco maior, pincel chato, né? Um pouco maior e um pouco menor. E pronto, você tem todas as canetas do mundo que você vai precisar nessa vida, porque é só você ir misturando os tons que você acha, só misturando as cores, né, que você acha os tons que você quer usar. E aí você não precisa gastar milhares de reais num kit de canetas coloridas. É só você ter um estojinho de guache e alguns pincéis. É isso que eu faço no caso, né? Eu tenho poucas canetas, assim, artísticas, coloridas. Eu recomendo realmente que você invista numa caneta nanquim, porque é bem importante para você finalizar seus desenhos, e aí ela é a prova d'água, você pode usar com guache, com aquarela. Eu acho bem legal você ter. Então essa que eu tô usando aí é a 0.3, é da Unipin, e eu também uso a 0.05. Essas são as duas que eu tenho. Se você tiver duas, assim, de tamanhos diferentes, que dê um contraste, aí já é o suficiente também, sabe? Você não precisa se empolgar e comprar 1 milhão de materiais caros. Ainda mais se você quer fazer algo mais simples, assim, um bullet journal decorado e tal. Você, tendo esses materiais, você se garante. Ele, então, eu voltei desenhando o rosto dela, mas, novamente, assim, eu não fui muito preciosista, sabe? Não me prendi muito, porque é um desenho de bullet, um desenho mais leve, e eu quero que o meu mês seja mais leve, eu não queria começar ele já com um monte de perfeccionismo, um monte de cobrança. E eu acho que
deu muito certo, sabe? Eu tô realmente me divertindo muito fazendo essas capas de bullet. Porque, assim como no vídeo passado eu falei, realmente são horas em que eu não levo tão a sério o trabalho, eu não fico colocando tanta pressão pra tudo ficar perfeito, tipo, porque eu já meio que sempre fui assim, mas agora que eu tô com o Instagram de arte, aqui o canal também, eu meio que me cobro um pouco mais, né? Porque é uma coisa que você vai deixar público, e que, né, as pessoas vão ver e tal, e eu fico tipo, meu Deus, precisa estar muito bom, precisa estar perfeito. Mas também não é assim, né? Se a gente fica muito nessa, a gente acaba não fazendo nada. E aí é muito pior, porque você não pratica e aí você nunca vai desenhar do jeito que você quer desenhar. Isso pra, tipo, qualquer habilidade, né? A gente fica às vezes com esse medinho e de fazer e não sair perfeito, a gente acaba não fazendo. E esse, assim, é o pior erro que a gente pode cometer. E aqui então eu fiz essas letras, eu fiz também simplesinho, assim, nada muito elaborado, só queria umas letras que se destacassem um pouco mais na página. E para escrever ali setembro, né, o título do mês, eu acho que ficou bem legal. E aqui eu tô usando a Brush Pen da Cis, na cor preta mesmo, e eu gostei bastante dessa caneta, achei que ela teve um resultado bem legal, mas ela passa um pouquinho para outra folha. E aqui eu voltei com a guache, então, pra fazer as outras listrinhas. E é o que eu disse, cara, se você tem guache, você tem todas as cores do mundo na tua mão, e isso é algo muito legal. E ali, então, com a caneta nanquim, fui finalizando o desenho, fazendo os detalhes, né? Precisava fazer o olho, contornar. E aí eu pensei, né, pra não ficar vazio, eu fui colocando várias florzinhas ao longo das páginas. E aqui então, ali embaixo do desenho, eu fiz as listinhas que eu falei. E uma dessas listinhas então foi de metas, que vocês viram no vídeo passado, que eu tinha só uma caixinha de, de anotações, né? Que eu só coloquei o título notas, deixei super livre, assim. E eu usei muito aquilo. E eu usava, assim, pra colocar metas, e aí acabava que não ficava separado das notas e aquilo se perdia um pouco. Então eu quis colocar um espacinho só pra eu colocar as minhas metas. E ali no outro espaço eu coloquei o que eu usei assim para colocar músicas que me trouxessem essa vibração, esse astral que eu tava procurando. Então, claro, teve músicas da Lizzo nessa playlist. E também eu acho que vai ser muito legal quando daqui a algum tempo eu for olhar esse bullet e eu olhar ali as músicas que eu tava pensando nessa época, né? As coisas que eu tava escutando, eu acho que é um bom registro do tempo. E ali então eu fui fazer o calendário que eu faço todo mês e para você não precisar exatamente pegar todas as medidas de novo, porque esse meu caderno ele não tem pauta, não tem pontinhos, nada, né? É uma folha lisa mesmo. Aí eu sempre abro a página ali e vejo como que tá do último mês e vou puxando, porque aí fica igualzinho. E também eu sempre olho o celular, sempre confiro, fico com ele do ladinho pra eu não errar a data. Porque pra mim não tem coisa mais triste do que você errar a data do seu bullet. Porque aí você tem que riscar, tem que fazer de novo. Enfim, não é o fim do mundo também, mas eu me garanti dessa vez. E aí eu faço, é uma folha de tamanho A5, essa do meu bullet, né? E eu faço cada diazinho com 2 centímetros e aí fecha bem certinho no tamanho da página. E fica um espaço bom para você anotar coisas também. Então nesse calendáriozinho da abertura do mês eu anoto assim compromissos daquele dia, sabe? Pra eu ter uma visão geral do mês mesmo. E no caso agora a gente não tá saindo, né? Mas quando a gente está vivendo normalmente, também é uma boa você utilizar isso pra você, quando você for marcar seus compromissos, pra você não bater as coisas, né? Eu acho que é legal pra você ter essa visão geral. Mas depois eu anoto quando eu faço cada dia também, né? Aliás, tô devendo um vídeo de planejamento semanal. Acho que eu vou fazer isso da próxima vez que eu for anotar as semanas, porque eu tava fazendo de um jeito que até acho que deu pra ver
alguns... Dá pra ver ali até pela página, se você prestar um pouco de atenção, que eu tava fazendo vários quadradinhos numa página, e aí começou a faltar espaço, porque eu tô com vários projetos agora. E aí, sabe, sempre no dia tem alguma coisa que eu preciso fazer, algum lembrete, eu tô usando muito isso, e eu precisava de um espaço para definir prioridades da semana. E como eu disse no outro vídeo também, eu tinha começado pela segunda, mas nesse aí eu comecei no domingo. Eu sou de lua, eu faço do jeito que me vem na telha mesmo. E ali também, pra corrigir o fato de que eu tinha feito o calendário mais comprido do que ele era, eu fiz essas listrinhas pretas aí, eu acho que ficou super fofo, então a gente finge que foi proposital, né? E agora então, fazendo mais florzinhas e também no mesmo esquema do desenho que eu fiz semana passada, que ao invés de colorir mesmo as florzinhas, eu fiz umas manchas assim no papel e fui desenhando as flores perto para ficar esse efeito um pouco mais moderninho. E aí então aqui no meu espaço das notas e de brainstorming, que eu acabei usando muito para anotar ideias no mês passado, e eu escrevi então essa frase da música Good as Hell, Baby How You Feeling? É realmente assim, o que você tá sentindo? E aí eu coloco ali todos os meus pensamentos e as minhas ideias. Tô com muita ideia legal para aqui pro canal, lá pro Instagram também. E aí eu fui fazendo essas florzinhas, essas decorações fofinhas para dar uma preenchida no espaço, e eu acho que ficou bem legal, acho que ficou bem com cara de caderninho, sabe? Com rabiscos. E eu também gostei muito de usar cores primárias para esse bullet journal, porque eu acho que essas cores, elas são assim muito marcantes e elas são, sabe, elas dizem muito com pouco. Eu achei que esse amarelo brilhante ali logo na capa do mês me dá, assim, alegria, sabe? É uma cor que me passa uma sensação muito, muito gostosa mesmo. Eu adoro coisas com contraste. Eu achei que ficou muito legal. E ali, então, eu escrevi pequenininho na primeira página, setembro, e eu puxei essas linhazinhas. Eu acho que fica um efeito super fofo. E aqui, então, eu tô marcando os meus compromissos, marquei aniversários, provas, no mesmo esquema que eu sempre faço, para eu saber, né, os dias em que eu vou estar mais ocupada. E as minhas metas desse mês, então, são continuar com um vídeo por semana, talvez ir para 2. E também eu terminei o curso de desenho que eu estava fazendo, quero fazer mais um. E agora, então, ficamos com o nosso take fofo, para você ver tudo de pertinho, como que ficou. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu gostei muito de fazer essa capa. E até semana que vem com o nosso próximo vídeo.